As eleições para as ordens dos advogados do Brasil, subseção de Picos, que definirão novos dirigentes para o triênio 2025-2027, se aproximam. A votação está marcada para o dia 30 de novembro deste ano. Para falar mais sobre essas eleições, nós estamos recebendo aqui no Jornal da Cultura FM a chapa oposicionista liderada pelos advogados Iana Moura como candidata a presidente e Hernandes Curica, vice-presidente. Estamos recebendo também o advogado Dr. Kleber Curica, que é candidato a seccional Piauí. É com eles que nós vamos conversar a partir de agora. Boa tarde, advogados. Para começar aqui nossa entrevista, na visão de vocês, quais foram os principais fatores que levaram à escolha do nome de vocês para encabeçar essa chapa oposicionista? Boa tarde a todos os ouvintes do Jornal da Cultura. Dizer que é uma satisfação hoje a gente estar falando um pouco sobre a nossa proposição, como foi que foi a construção da nossa chapa. Dizer que todos nós já participávamos da OAB durante muito tempo, então esse foi um processo muito natural, os nomes foram emergidos através da própria classe e hoje fizemos uma chapa de unidade, uma chapa propositiva que une todas as regiões, né? Porque hoje a OAB Subseção de Picos, ela atende 7 comarcas, então a gente procurou fazer uma chapa extremamente participativa, extremamente plural, que de fato vá defender aí a advocacia. Então foi algo natural, veio-se de alguns processos também de mudanças. Hoje estou como atual vice-presidente da OAB, mas num cenário em que verifiquei que minha liderança não estava sendo mais respeitada e num processo muito natural de conversação, nos unimos em torno desse projeto. Boa tarde a todos. A gente fica muito satisfeito, muito feliz com essa composição, né? A doutora Iana e o grupo que ela representa tem ideias semelhantes às nossas do que seria uma gestão participativa e realmente integrativa da advocacia junto à OAB. E como ela bem disse, foi um caminho natural, né? Nós temos essas ideias e queremos colocar em prática porque entendemos que existem demandas reprimidas da sociedade e da advocacia que nós não vemos sendo atendidas pela atual gestão, e por isso nós colocamos os nomes à disposição. Doutor Kleber, como é que o senhor vê esse processo, inclusive que o senhor também é candidato a seccional Piauí, enfim, qual a sua análise sobre esse ponto? Boa tarde, Emiliano Barbosa, Daniel Jorge, boa tarde a todos os ouvintes da Cultura FM, a rádio das nossas comunidades, sempre ouvida. A gente viu essa união de uma forma natural. Nós procuramos fazer uma composição que, como a doutora Iana falou, abrangendo todas as nossas regiões. São 7 comarcas, 27 cidades, que todas essas cidades têm uma representatividade, tem advogado lá que precisa ser representado pela nossa instituição. Isso com link também para a interiorização da seccional. Hoje estou candidato com o cargo diretivo de secretário adjunto da seccional OAB do Estado, e essa interiorização é importante também vindo lá da capital, trazer benefícios para a advocacia. Então, essa união e essa composição, encabeçado por a Iana e pelo Hernandes, juntamente com todos os advogados que queiram e se preocupam realmente com a advocacia, com a nossa instituição, foi formada. Então nós hoje temos um objetivo sim de trazer benefícios para a advocacia e trabalhar pela advocacia. Como opositores, vocês têm propostas específicas para a advocacia em Picos, né? Quais são os principais pontos de mudanças que vocês pretendem implementar caso sejam eleitos? Dizer que a gente já começou diferente. No registro de chapa, a gente protocolou um projeto construído junto com a advocacia, no sentido de ser um compromisso da nossa chapa com toda a advocacia. Um dos principais planejamentos que inclui dentro desse projeto é justamente as prerrogativas, falar muito sobre os advogados mais experientes. Percebemos que eles estão muito à margem de algumas discussões hoje na nossa classe, principalmente no que tange a parte tecnológica mesmo, e a jovem advocacia. Para vocês terem uma ideia, em relação à jovem advocacia, nós passamos uma tarde debatendo
com inúmeros jovens advogados, quais eram os anseios. Então, essa construção, ela foi extremamente coletiva do projeto. E algo que eu vejo como um plano fundamental, um ponto fundamental no projeto, é justamente fortalecer o empreendedorismo para com os advogados. Hoje, um escritório é uma empresa, os advogados precisam entender de gestão, porque senão os escritórios acabam fechando. Nós temos índices alarmantes hoje no nosso país. De cada 10 escritórios, apenas 3 ficam em funcionamento nos primeiros anos. Nosso país hoje é o país que tem mais advogados no mundo, considerado os índices. Então, se nós não tivermos uma ordem que, de fato, acolha esses advogados, que trabalhem as mudanças jurisprudenciais, tecnológicas, nós vamos cada vez mais enfraquecer a advocacia. E, claro, sobretudo, nós precisamos ter um bom relacionamento com as outras instituições, seja no judiciário, seja no Sistema S, seja nas universidades. A ideia é que as instituições, elas se comuniquem e se fortaleçam entre si. Nesse contexto, doutor Hernanes, quais os pontos que o senhor destaca? Bem, primeiramente, seguindo aqui a linha de raciocínio da doutora Iana, em relação à jovem advocacia especialmente, nós temos em mente que a jovem advocacia é um nicho que é fundamental para a advocacia, né? Não só como questão eleitoral. A gente sabe que pelo volume de colegas advogados e advogadas são lançados no mercado regularmente, a jovem advocacia é vista com um olhar diferenciado, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado para respeitar esses colegas que estão entrando no mercado de trabalho, porque muitas vezes eles são vistos unicamente nessa questão eleitoral, porque dizem que é quem decide eleições, e de fato isso pode até acontecer, mas nós temos que olhar mais à frente, como a jovem advocacia realmente seja o futuro da instituição. Então nós temos essa preocupação, né? Nós temos que tentar diminuir a distância entre a advocacia que é aprendida na faculdade e a advocacia prática. Então, um dos projetos que a gente tem são cursos regulares de iniciação à advocacia prática, onde a gente vai tentar acolher esses colegas pela instituição e capacitá-los para a advocacia do dia a dia, do cotidiano. Esses cursos ministrados por colegas mais experientes, tanto aqui da nossa região, que a gente tem que valorizar a prata da casa, tem muita gente boa trabalhando aqui, como a gente quer que a advocacia jovem seja realmente reconhecida como parte ativa do sistema OAB. Então, esse encontro que a Iana citou, que a gente passou uma tarde ouvindo as demandas, é para que realmente eles se sintam inseridos, porque de fato eles são o futuro da ordem, né? E outra questão que a gente tenta, que a gente defende, né, uma bandeira que a gente levanta sempre, é a questão da interiorização, porque nessas visitas que a gente está fazendo aos colegas, tanto aos escritórios aqui em Picos como nas comarcas mais distantes, a gente ouve muito essa demanda de que a OAB não alcança esses advogados que atuam mais distante aqui da sede, e a gente vai tentar também reduzir essa distância, indo até essas comarcas, trazendo esses colegas até aqui, seja de forma física, presencial, seja de forma virtual, mas de uma forma que a gente atenda e consiga abranger todas essas demandas e esses anseios. Agora, doutora Iana, como a senhora destacou na sua fala inicial, a senhora é vice na chapa da presidência atual. De que forma a senhora pretende convencer seus pares e se diferenciar, sobretudo, da atual gestão, para poder também, aí, claro, garantir o seu espaço e, naturalmente, vencer essa eleição? Eu acho que o que responde isso é meu processo histórico da minha vida. Sempre estive em todas as lutas possíveis, seja na universidade, seja no campo do empreendedorismo, seja na instituição. Então, todo mundo vem entendendo que movimento eu fiz para sair de não coadunar mais com algumas ideias da gestão. A OAB ela tem que ser um movimento, a OAB ela tem que ser uma instituição que ela atenda à coletividade, não anseios individuais. Então, com essa bandeira da minha história e com essa bandeira de entender que a OAB é da advocacia e não de estrutura de outros tipos de poderes, é que a gente vem convencendo e conversando com a advocacia para dizer que essa chapa é plural, que ela é extremamente representativa, que ela tem nomes, de fato, de advogados que fazem a diferença e não é uma chapa que se conduz para termos que já existem aí, né? Se a gente for verificar a composição da nossa chapa com a outra chapa basicamente é o que já se tinha, né? E é o que a gente quer é renovação. Nós, advogados, somos uma instituição, a OAB é uma instituição diferenciada, ela não é apenas uma instituição de classe, ela é uma instituição também
que defende a sociedade. Tanto é que a gente chama ela de Casa da Cidadania. Então, dentro desse processo de defesa do Estado democrático, a gente vem demonstrando à advocacia que sim, somos os melhores no sentido de projeto para a advocacia, porque queremos um projeto coletivo para os nossos pares. A questão das prerrogativas tem sido uma preocupação constante para vocês, advogados, né? Que medidas concretas vocês planejam adotar para assegurar o cumprimento dessas prerrogativas na prática aqui em Picos? As prerrogativas, ela, como você falou, é uma das comissões que elas têm que ser bem ativa. Ela não precisa esperar que o advogado a procure. A própria prerrogativa, ela tem que ter o intuito de ir procurar e evitar algumas demandas que venham a ferir as nossas prerrogativas. Nós sentimos, ultimamente, que essas prerrogativas elas estão sendo mais visíveis e mais abaladas para a nossa instituição. Então é muito caro esse assunto em relação à questão das prerrogativas, e nós temos projetos justamente de buscar efetivamente que essa comissão ela funcione, não esperando o advogado procurá-la, mas a própria comissão procurar as instituições e mostrar que a instituição OAB ela é forte, ela tem que se fazer forte e também representativa. Então nós temos que proteger justamente não só os advogados, que se a gente protege os advogados, a gente está protegendo a sociedade. Bom, em virtude do nosso tempo, nós queremos agradecer aqui a presença da doutora Iana Moura, também do doutor Hernandes Curica, do doutor Kleber Curica, que é candidato da seccional Piauí, e, claro, deixar o espaço para que vocês possam se direcionar agora aos seus pares e deixar a sua mensagem, a motivação para que abrace essa iniciativa juntamente com vocês. Muito obrigado. Primeiramente, eu queria deixar aos colegas uma mensagem de que a eleição de ordem ela é diferenciada porque é uma eleição onde você não escolhe lados, certo? Aqui a gente está discutindo ideias, a gente está debatendo os interesses da classe. Então a gente não deve levar essa discussão para ataques pessoais, para questões que fogem aos interesses da nossa classe como um todo. E é por isso que nossa chapa ela busca a união da classe e não a segregação. Então não tenham dúvidas que a gente tem propostas, a gente tem ideias e a gente está aqui para debatê-las e eventualmente numa gestão colocá-las em prática. A construção desse projeto para a advocacia é um projeto de unidade. Então a gente está aqui num debate extremamente propositivo. A ideia é convocar a advocacia para nos acompanhar, verificar o que é que está sendo posto, inclusive nas redes sociais, que a gente vem movimentando muito bem, e conversar. Estamos indo em escritório em escritório, em cidade em cidade, para conversar, dialogar. Eu acho que o principal nome que pode dar essa chapa é o diálogo. Sem o diálogo não há consenso na advocacia. Nós esperamos justamente a questão dessa eleição que seja propositiva, e com essa proposição trazendo justamente essas ideias para serem implementadas na nossa instituição. Todas as falas que foram feitas pela doutora Iana e doutor Hernandes, a gente tem que trazer também da seccional, da estadual. É por isso que a Picos, a região de Picos, está representada bem representada em termos da diretoria da estadual. Nós apoiamos lá o Raimundo Júnior, a chapa 10, encabeçada pelo Dr. Raimundo Júnior, e ele também, advogado atuante, tem esse sentimento em relação à questão de fortalecer a advocacia e também interiorizar todas as comissões e os benefícios trazidos pela seccional e implementar e ajudar a subseção que aqui com certeza fará um bom trabalho. Então nós pedimos esse voto de confiança, chapa 10 em Teresina, chapa 10 aqui na subseção de Picos.